Amém, Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Jesus lindo? Senhor, nós queremos dizer nessa manhã que nós amamos o Senhor. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Nós amamos quem o Senhor é. Nós amamos tudo aquilo que diz respeito ao Teu caráter, à Tua pessoa, Pai. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez neste lugar e por aquilo que o Senhor continuará fazendo. Pai, em nome de Jesus, ministra mais uma vez a Tua palavra em nosso meio. E nós profetizamos agora, coração aberto para receber a Tua palavra em terra fértil. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo corações férteis para que a Tua palavra, Deus, assim como caiu no meu coração, Deus, e brotou, Pai, que brote também no coração dos meus irmãos. Pai, nós Te louvamos pela vida de cada um neste lugar, nós Te louvamos por esta adoração, nós Te louvamos porque a Tua presença é real neste lugar, ela é fresca, nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, Pai, e o lugar onde o Senhor está é um lugar propício para a cura, é um lugar propício, Deus, para que a nossa fé aumente. Nós Te louvamos, Jesus, por tudo, Deus, por tudo, pela nossa vida e por cada coisa. Nós Te louvamos até por aquilo que nós não vemos ou não percebemos, Pai. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, esteja à vontade em nosso meio, sopra cura neste lugar. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fale intimamente aos corações neste lugar. Espírito Santo de Deus, captura as mentes agora, captura os corações agora e comece o Teu mover, Pai. Nós Te louvamos, Deus, nós Te louvamos. Obrigada por esse tempo, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor fez aqui ontem no resgate. Obrigada pelas vidas que se achegaram ao Senhor. Obrigada, Pai, pelo mover sobrenatural que o Senhor colocou neste lugar. Pai, nós profetizamos sobre eles, Deus, permanência, conhecimento do Senhor, mais sabedoria. E que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. E assim também, Pai, nessa manhã, eu peço pelos meus irmãos que estão neste lugar, que eles sejam cheios e cheios da Tua presença. Que eles peçam nessa manhã ao Senhor mais fome, mais sede, em nome de Jesus. Amém? Gente, vamos um amém com fé, né? Hoje eu vou falar de fé. E aí eu quero perguntar para vocês: você acredita ou você tem fé? Pastor Cadu falou desse tema e eu falei assim: Senhor, a fé é algo que a gente às vezes pensa que a gente conhece, né? E eu fiquei me perguntando, será que a gente tem fé sempre? Ou será que a maioria das vezes eu e você acredita? E aí eu fui ver sobre isso, sabe? Falei: Senhor, me explica a pergunta que o Senhor está fazendo para mim, né? E o Espírito Santo me perguntava: Paula, você acredita ou você tem fé? E aí eu fui pesquisar, e acreditar é dar crédito, é ser otimista em relação a alguma coisa, né? Então acreditar é quando alguém fala assim: nossa, a pessoa está lá internada, e a gente fala assim: vai dar certo. Ou a pessoa fala assim: nossa, essa pessoa está mudando de vida, ai, que bênção, eu acredito. Então normalmente quando eu e você fala esse tipo de coisa, nós estamos acreditando, nós estamos motivando o outro a acreditar, nós estamos falando assim: poxa, que legal, estou dando crédito a isso. Ah, está acontecendo o resgate lá na IMV, que legal. Eu acredito que Deus vai fazer muita coisa lá. Isso é acreditar. A fé, ela não é somente acreditar. Porque a fé, ela é uma ação que ela toma posse daquilo que Deus já determinou para a minha vida e para a sua. Então, quando eu acredito, eu estou dizendo assim: eu acredito que possa acontecer, pastor Vitor. Eu acredito que aquela pessoa possa mudar. Eu acredito que essa enfermidade na minha vida possa desaparecer. Mas é diferente quando nós falamos: pastor Vitor, eu me aposso
da cura que o Senhor tem para mim, porque o Senhor já liberou para mim a cura na cruz. E eu tenho fé. Então a fé, ela se apodera, ela captura aquilo que Deus já nos deu. A crença, o acreditar, ele é mais motivacional. Então nós temos que dizer: Pai, eu tenho fé, eu me apodero de tudo que a Tua palavra já disse sobre mim. Quando nós não temos intimidade com a palavra de Deus, nós normalmente estaremos acreditando. Mas quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, nós teremos fé. Porque nós já saberemos aquilo que o Senhor disse para nós aqui. Então aqui, ontem eu ministrava aqui no Resgate sobre cruz. E eu falava que a cruz, ela é o confronto de Deus. Que a cruz, ela confronta o mal. Que a cruz, ela confronta o inferno. Porque tudo aquilo que ele disse que nós viveríamos na cruz foi quebrado. Então, se eu sei que o meu Jesus levou sobre ele as minhas dores, as minhas enfermidades, levou o meu pecado. Se Jesus na cruz disse que eu, crendo nele, sou salva e sou filha e tenho acesso a todas essas coisas. Se eu creio que quando Jesus ressuscita, o véu é rasgado. Então eu preciso ter fé, porque já me foi dado. Então, quando nós acreditamos, nós fazemos força para que algo chegue. Quando nós temos fé, nós nos apoderamos de algo que já foi feito. Então, quando eu e você tem fé, a gente fala assim: Senhor, o Senhor já me deu isso. Me ensina a mover para que eu pegue. Então a fé, ela não vai produzir nada. Você não produz nada pela fé, você recebe pela fé. A sua fé não produz nada. Eu vou ter fé para que Deus faça isso por mim. Não, meu irmão. Você só é um cooperador, porque aquilo que Deus disse sobre você já foi escrito, aquilo que Ele disse que te daria já está disponível, nós só precisamos acessar. Amém? E aí eu escrevi aqui que a fé é a ação que nos move para o lugar de receber de Deus. E nós estávamos numa conferência em São Paulo, na semana passada, eu, o pastor Vitor e algumas pessoas aqui da casa, e teve um profeta de Deus que ele falou assim: a fé é uma obra consumada. Eu não luto para ter, mas eu coopero para receber. E ele falou assim: nós tentamos lutar, a gente fica o tempo todo tentando lutar para ter algo de Deus, mas a gente só precisa ser cooperador. Paula, como assim? O que é cooperar para que a fé então aconteça? É eu estar disponível. É quando alguém estiver ministrando cura, você se levantar, se posicionar e falar: Senhor, eu estou aqui, eu tenho fé e o Senhor já me deu isso, eu só quero pegar agora. Então a gente precisa ter isso. A fé, ela exige de nós uma postura de fome. Porque nós já sabemos que nós temos muita coisa para acessar. Amém? Então a fé, ela também nos empodera para viver o propósito. Hoje eu vou falar de um homem aqui, que a história dele me capturou de uma forma muito diferente essa semana passada. Eu vou falar de um homem que ele vai contra tudo aquilo que a gente meio que pensa enquanto nós vivemos na igreja, né? Eu vou falar de Estevão. E aí eu quero lembrar vocês, meu irmão, que a Bíblia fala que sem fé é impossível. Como que eu agrado a Deus se eu não creio naquilo que Ele já me entregou? Como que eu e você agrada ao Senhor se a gente não tem fé em tudo aquilo que Ele já nos deixou? Como que nós vamos agradar a Deus se nós não entendemos aquilo que Ele já fez por nós? Então, realmente, sem fé, não existe relacionamento com o Pai. Amém? E eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Atos. Atos 6. Fala para o seu irmão, a gente vai falar de Estevão. Ontem o pastor Vitor falou para mim, o primeiro mártir. Então a gente vai falar desse homem. Um homem de fé.
Tem horas que a nossa fé, ela está enfraquecida e a gente precisa vir aqui na palavra de Deus, porque aqui tem homens desbravadores nesse assunto de fé. E aí Atos 6 vai falar assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui o que está acontecendo, né? Aqui a gente já estava vivendo um tempo aí de Atos em que os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, muitos eram salvos. Aqui nós já estávamos vivendo aquela palavra de Atos que fala que todos eles comungavam da mesma fé, eles repartiram o pão, eles estavam sempre juntos, tudo que eles tinham era vendido e distribuído um ao outro. Eles estão vivendo esse tempo. E aí o que acontece? Há uma discordância, porque estava sendo esquecida as viúvas. E aí os apóstolos falam: olha, nós fomos incumbidos de fazer isso. Então, nós não podemos negligenciar o ministério que o Senhor nos deu. Então, nós vamos pedir para que se levante no meio do povo homens que possam fazer isso. Mas os apóstolos pedem homens de sabedoria e homens cheios de presença do Espírito Santo de Deus. E aí aparece uma pessoa na história. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhe impuseram as mãos. A gente vai lá para o 8 agora. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Fala para o seu irmão, ele tinha fé e por isso ele realizava maravilhas, coisas sobrenaturais. E aí vai continuar falando assim: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aí, então, subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar blasfemas contra Moisés, contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deixou. E olha o que o 15 vai falar sobre Estevão. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Quando eu estava lendo isso, o Senhor chamou minha atenção que antes de falar que ele tinha qualquer coisa, fala que ele era um homem cheio de fé. E outra coisa que o Espírito me levou a entender é que quando eu e você temos fé, quando eu e você, naturalmente pela fé, nos apoderamos de um relacionamento com Deus, não importa aquilo que você faz na casa do Senhor, aquilo que você faz fora daqui, todo lugar é lugar para manifestação da fé. Aqui nós tínhamos 12 apóstolos e eles falam assim: olha, a gente não pode servir as mesas, porque é tempo de pregar. E aí eles chamam Estevão e você pode falar assim: poxa vida, mais um homem cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que realizava maravilhas. Se você continuar lendo, ele é muito conhecedor da palavra. Ele foi servir as viúvas?
Muitas vezes eu e você, nós olhamos para o outro e às vezes a gente tem uma visão errada. Muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, mas o Gravel, ele podia estar pregando, porque ele é um menino cheio de unção. Nossa, a Júlia podia estar ensinando e não servindo lá na entrada, lá na recepção. Às vezes a gente dá muita ênfase para quem está aqui em cima. Mas o meu irmão que está lá na recepção agora, ele é um Estevão. Então nós precisamos entender isso. Estevão, ele vai servir as viúvas. Enquanto ele serve as viúvas, a fé dele se estabelece em cumprir propósitos. A nossa fé, ela vai nos levar ao lugar do propósito, ao lugar de concretizar o nosso propósito. Quando nós somos homens e mulheres cheios e cheias de fé, nós não vamos nos importar muito com o lugar onde nós estamos servindo. Nós vamos nos importar que se existe fé em mim, se existe fé em você, nós realizaremos maravilhas, nós seremos cheios do Espírito, nós conheceremos a palavra. Então, aqui vai falar que quando ele começa a ser perseguido, meu irmão, quando você tem fé, você vai ser perseguido. Quando ele começa a ser perseguido, levam ele para o Sinédrio. Quando chega lá, o pessoal olha para ele e ele está com o rosto como de um anjo. A fé, ela leva eu e você a acessar coisas sobrenaturais. Porque a fé nos leva a tocar naquilo que a gente não vê. Então, a fé vai levar eu e você a tocar o sobrenatural de Deus de forma muito palpável. Então guarda isso no seu coração. E aí eu quero falar com você aqui algumas coisas que o Espírito Santo de Deus falou comigo, né? Primeira coisa, né? Estevão não fluía na visão humana. Sua fé o empoderava. É o que eu falei para vocês. Não importa se eu estou servindo as viúvas, se eu estou pregando aqui em cima, se eu estou ali no louvor, se eu estou sentadinha aqui. Quando eu e você, nós temos fé, nós vamos fluir neste lugar. Muitas vezes a minha fé e a sua fé pode ser bloqueada por algo que nem está no outro contra nós, mas está em nós mesmos contra nós. Ontem eu falava com uma menina aqui e ela falou que ela sempre acha que tudo que Deus faz é para o outro fazer. Muitas vezes a minha falta de fé e a sua falta de fé, quando nós servimos a Deus, ela é escondida numa palavra que é assim: eu não tenho idade mais para isso. Eu não sou chamada para fazer isso. Eu tenho uma discípula que ela sempre fala: eu não fui chamada para fazer isso não. E aí eu falo para ela: Deus te deu um empoderamento, receba isso pela fé, mas fale para mim, o que você então foi chamada para fazer? Tem hora que nós nos comportamos com uma falta de fé tão grande que a gente acha que Deus não chamou a gente para fazer nada. Sabe, eu quero movimentar o teu espírito nessa manhã. Se você tem vida com Deus, meu irmão, levante-se e coloque-se no lugar do propósito, porque a sua fé vai fazer você cumprir esse propósito. Amém? Outra coisa, Estevão não era um espectador. Fala para o seu irmão, ele não era um espectador. A fé que a Bíblia enfatiza que ele tinha o tornava participante do mover. Quando eu e você somos cheios de fé, eu e você não fica sentado assistindo as coisas, eu e você estamos no meio do mover, porque ali o Senhor vai nos usar poderosamente. A fé, ela não permite que eu e você sejamos estáticos. A fé, ela é o que? A gente falou no começo que eu coopero. A fé, ela me faz um cooperador. E quando eu coopero, gente, eu estou em movimento. Se Jesus diz que tem algo que já está liberado para mim, eu preciso me movimentar para receber isso. Não dá para a gente ficar parado, esperando e achando que Deus vai vir e vai colocar, por exemplo, sobre nós uma unção de cura, se não for para a gente impor as mãos sobre ninguém. Né? A Bíblia, ela vai falar que a fé sem obras, ela é morta. A Bíblia fala para mim e para você que a fé sem obras,
ela é morta. E, meu irmão, eu não estou falando de fazer coisas na igreja. Eu não estou falando de vir aqui pregar, eu não estou falando de arrumar a igreja, eu não estou falando de participar de algum ministério, eu não estou falando disso. Quando fala que a fé sem obras é morta, nós estamos falando de obras do Espírito. Nós estamos falando do fruto daquilo que a nossa fé recebe. A minha fé e a sua fé, ela é uma produtora de frutos do Espírito. Então, quando o Senhor nos dá isso, nós precisamos dar para alguém. Eu estava lá em São Paulo e eu não sei qual deles lá que estava falando, e ele falou que somente um dos dons do Espírito é para edificar a nós mesmos, que é o dom de línguas. Só o dom de línguas é um dom que o Espírito Santo nos deu para edificar a nós mesmos. Todos os outros é para servir o outro. Como que nós nos apoderamos disso? Pela fé. Eu preciso parar só de acreditar que o Espírito Santo pode me dar uma unção, por exemplo, profética. Eu preciso me mover e cooperar para receber isso. Como que eu faria isso? Paulo, eu vou estar no lugar que isso vai estar disponível. Eu vou estar no meu secreto e eu vou falar, Senhor, eu creio, eu quero, eu tenho fé, eu quero. O Senhor disse que me daria, o dom é do Senhor, eu sou filha. Eu quero tudo que você, que é o meu Pai, tem. Então a fé, ela coloca a minha vida e a sua vida num lugar de posicionamento, de receber. Senhor, o Senhor tem. Move a minha fé, porque eu quero. Então nós precisamos disso, amém? E a terceira coisa, a fé de Estevão, ela vem de ouvir a palavra. Romanos diz que a fé vem por ouvir a palavra. E aí, se você ler o capítulo 7 de Atos, quando ele começa a ser julgado, ele vai lá e ele começa a citar todo o Antigo Testamento. Estevão conhecia a palavra. Uma das primícias, meu irmão, para que eu e você tenhamos uma fé inabalável é o quanto eu e você conhece esse livro aqui. Porque se eu e você não conhecemos a palavra de Deus, eu e você, a gente vai querer embasar a nossa fé naquilo que nós mesmos construímos. E isso não é fé. Amém? Então, Estevão, lá no capítulo 7, ele vai falar tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Então, Estevão, ele não tinha uma sabedoria porque ele era bacana. Ele tinha uma sabedoria porque a fé dele movia ele para esse lugar dele aprender. A sua fé move você em conhecer a palavra do Senhor. Quando você pega a palavra, quando eu me converti, gente, eu abri a Bíblia e eu ainda tinha ganhado uma Bíblia muito difícil. Umas palavras bem difíceis. E eu não entendia nada. Nada. E eu falava, Deus, como é que a gente vai aprender a ler isso aqui? O Senhor vai ter que me explicar. Eu tenho uma discípula que ela fez impacto. Ela ainda fez o impacto lá no sítio. Ela ficou os 3 dias pedindo para o Espírito Santo de Deus, que ela disse que ela não queria nada. Era muito engraçado chegar perto dela orando. Porque todas as vezes que eu chegava perto dela orando, ela estava falando assim, Espírito de Deus, eu quero discernimento, eu quero conhecer a sua palavra. E ela olhava para mim e falava assim, ora por mim, porque eu quero conhecer a palavra. Ora por mim, porque eu quero entender isso daqui, Paula. Eu não entendo. E, gente, ela ficou 3 dias pedindo isso lá no Impacto. E hoje ela é uma mulher cheia de sabedoria. Ela sabia que Deus daria. Ela só estava vendo a forma que ela precisava mover em fé para receber. Então, eu e você, nós teremos uma fé poderosa se a gente conhecer a palavra de Deus. Não tem como a gente exercer fé se a gente não ler a palavra de Deus. Você pode estar aqui junto comigo todo domingo. A gente pode estar fazendo alguma coisa aqui bacana aqui com o pessoal do louvor. A gente, sei lá o que a gente pode estar fazendo aqui. Mas se eu e você não nos debruçarmos nisso aqui, não tem fé. Porque eu preciso conhecer a palavra, porque eu vou me mover em fé na vida do outro por causa dela. Uma vez a pastora Érica falou aqui que como que o Senhor vai te dar, por exemplo, pela fé, uma palavra de conhecimento e vai falar, sei lá, lá no livro de Hebreus conta a história tal, se você não sabe qual é a história. Se você não lê.
Às vezes você vai entregar a palavra e fala assim, olha, Deus me deu uma palavra, está lá em Hebreus. Hebreus tal. E a pessoa fala assim, o que está escrito lá? Aí você vai ler com ela vai falar assim, você consegue me explicar? Não. Porque a nossa fé não se apoderou da revelação. Quando eu só acredito, eu me apodero da letra. Quando eu tenho fé, eu vou me apoderar da revelação. Amém? Então eu quero compartilhar isso com vocês nessa manhã. Tem muita coisa disponível para mim e para você, meu irmão, que a gente precisa pegar pela fé. Que a gente precisa se mover pela fé, andar pela fé e pegar. Então eu vou ler de novo, o que o abençoado lá em São Paulo falou. A fé é uma obra consumada. Eu não luto para ter, mas eu coopero para receber. Você não pode fazer força para ter fé. A fé é dom de Deus. Você precisa ter fome. Senhor, me dá fome. Eu preciso aumentar minha fé. Me dá fome. Me dá sede pelas tuas coisas. Me dá sede e fome pela tua palavra, porque a tua fé, ela vem do quanto eu ouço e do quanto eu estou aplicada na palavra. Senhor, em nome de Jesus, me ensina a se mover em fé para que eu receba aquilo que o Senhor já liberou para mim. O que você gostaria de pedir para Deus que você ainda não conseguiu acessar pela fé? O que você tem dentro de você que você fala, poxa, isso aqui eu nunca consegui vencer. Eu nunca consegui nem compreender isso. Eu já testemunhei, já dei meu testemunho neste lugar. O Senhor me curou de um câncer. E eu tive o meu rim praticamente todo retirado. E pela fé o Senhor me deu outro. Sabe? Nós estávamos num lugar, o pastor Vitor concorda comigo com certeza, que tinha um homem ministrando e ele falava assim, o Espírito Santo está falando para mim, que tem pessoas com metal no corpo. E a galera levantava, e ele orava e falava assim, se você tem fé, recebe. Sem que precisasse colocar a mão nas pessoas, ele orava e falava, se você tem fé, recebe. Porque não adianta a gente colocar as mãos, não adianta alguém nos ungir, não adianta alguém vir nos abraçar, chorar, se nós não tivermos fé para se apoderar. Então, em nome de Jesus, que a gente, nessa manhã, que a gente fale com o Senhor, Senhor, me dá essa postura de receber pela fé. Me dá, Senhor, a postura de receber pela fé. Eu quero parar de acreditar. Eu quero parar, Pai, de ser alguém motivada. Eu quero ser alguém que tem fé. Eu não quero ser a pessoa motivacional que fala, vai dar certo. Não, eu quero ser alguém que fala, Senhor, eu recebo. Eu já estou vivendo pela fé o que o Senhor acabou de falar. Então, em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E você aí no seu secreto vai falar com o Senhor. No seu secreto você vai falar com o Senhor. Tem alguém aqui que precisa de alguma cura? Se você nessa manhã precisa de alguma cura, levante a sua mão. Amém. Se você tem necessidade de ser curado, nós vamos orar agora. E em fé nós seremos curados. Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos entregar as pessoas que levantaram as mãos nessa hora. Pai, eu não sei a enfermidade que está sobre elas, mas eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é o dono do sobrenatural, o Senhor é aquele que move. Então, nós pedimos em Teu nome, ser curado agora. Amém? Eu não sei qual o problema que você tinha, mas eu quero dizer a você, pegue isso pela fé. Se é algo que você pode testar agora, que você teste. Amém? Se existe algo que você que levantou a mão consiga testar agora para saber se você foi curado, teste agora. Amém? Isso precisa ser, meus irmãos, um exercício nosso diário. Nós precisamos nos apoderar pela fé. Porque por crer em nós, Jesus foi para a cruz. E ele diz que as nossas feridas, Isaías 53 fala que por causa das nossas feridas, ele estava na cruz.
que o castigo que traz a minha paz e a sua estava sobre ele. Então, se ele foi na cruz, ele já carregou tudo isso em nome de Jesus. Isso não tem parte conosco. Amém? Vamos nos levantar? Vamos falar com ele em nome de Jesus? Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer pela tua presença poderosa neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor está nos posicionando num lugar novo. O Senhor está fazendo, Pai, que a gente suba para um lugar novo, que a gente acesse novos lugares. Isso é muito perceptível, Senhor. Nós queremos te agradecer nessa manhã e nós queremos dizer ao Senhor, Senhor, nos ensina a ter mais fé. Nós queremos ter mais fome, mais sede, mais fome, mais sede, mais fome, mais sede. Se você deseja isso, levante as suas mãos e comece a pedir ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me dá fome, me dá sede. Sede pela tua palavra, sede pelos teus dons, sede por tudo aquilo que o Senhor já liberou ao meu respeito. Me dá sede. Me dá fome, Espírito Santo de Deus. Toca agora os teus filhos e as tuas filhas. Toca, Espírito Santo de Deus. Traz fogo sobre eles, para que eles sintam o teu toque. Em nome de Jesus, traz posicionamento em fé. Traz posicionamento em fé. Faz deles filhos e filhas que profetizam sobre a própria vida e recebem a cura. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, sopra o teu fogo sobre os teus filhos nessa manhã. Que a fé de cada um deles, Deus, seja aumentada para que os propósitos sejam cumpridos, Pai. Em nome de Jesus, aumente a fé para que o propósito seja cumprido. Em nome de Jesus, que assim como Estevão, Pai, não nos importando com aquilo que nós fazemos nessa casa, mas que como ele, empoderado pela fé, Pai, que a gente realize maravilhas, que nós também sejamos cheios da sabedoria do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quando houver uma convocação, que a gente escute, vamos chamar a Paula porque ela é cheia do Espírito, vamos chamar a Najara porque ela é cheia do Espírito, a Amanda porque ela é cheia do Espírito. Fala o seu nome agora, fala o seu nome para Deus, fala: Deus, me convoca, porque eu quero ser a mulher cheia do Espírito, a mulher cheia de fé, o homem cheio do Espírito, o homem cheio de fé. Fala para o Espírito Santo: me tira de ser um espectador daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser a mulher e o homem cheios de fé que curam pessoas, que transformam vidas em nome de Jesus. Pede para o Espírito Santo de Deus, traz fogo, marca os teus filhos e as tuas filhas nessa manhã. Traz, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhando para mim, os seus olhos são como pedras preciosas olhando para mim. Os seus olhos são como pedras preciosas olhando para mim. Nós queremos ver os seus olhos como chamas, como chamas. Nós queremos ver os seus olhos como chamas, como chamas. Amém. Obrigado, Espírito Santo de Deus.
Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor falou com a gente nessa manhã. Pai, que o nosso coração seja terra fértil para receber tudo aquilo que o Senhor tem derramado nesses dias. Pai, faz de nós, Deus, corações férteis, para que toda a palavra lançada brote, Pai, cresça, permaneça, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continue movendo nos corações. Nós te louvamos, porque todo ambiente onde o Senhor está, nós nunca mais somos os mesmos. Pai, Espírito Santo de Deus, nós pedimos, continua falando, que os meus irmãos sejam incomodados durante esse domingo, com todas as coisas que o Senhor quer falar. Meu irmão, coloca as mãos no teu ouvido, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo, faz dos meus ouvidos sensíveis, somente a tua voz. Nós calamos toda e qualquer voz que não seja a sua, Espírito Santo. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fale com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar a minha mente cativa ao Senhor. Eu quero colocar por terra todo o pensamento que não é verdade do céu sobre a minha vida. Em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e peça ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero entregar as minhas emoções ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero entregar para as minhas emoções a tua paternidade. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelos teus filhos. Obrigada por essa casa. E Pai, em nome de Jesus, continue fazendo. Nós nos apoderamos. Fecha a sua mão, fala: eu pego essa fé para realizar obras muito maiores. Amém? Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Se é preciso